Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia pelo cursinho de Educação Popular Conexão. Informo que esta aula está sendo gravada e, caso alguém se oponha à gravação, pode se manifestar agora. Certo. Sem manifestações, parto do pressuposto de que estão todos de acordo e inicio a nossa aula. Tá, então, aula passada a gente deu uma olhada na questão das enchentes a partir do pressuposto dos relevos, né? Então a gente viu um pouco sobre o que é um vale, a gente viu um pouco sobre a questão das cidades mais atingidas estarem em um lugar mais alto, né? Ali muito próximo da serra. Então todo o percurso que o rio faz em direção ao sul também diminuindo a altura, né, em relação ao nível do mar. A gente viu toda a questão da hidrografia, a gente olhou o mapa ali de como é que o rio se dá, né, nessas cidades e como é que essas cidades usam o próprio curso do rio como divisa. A gente viu questões gerais de, né, a diferença de um alagamento para uma enchente, né? A gente deu uma olhada nesses conceitos. E aí, aproveitando o gancho da aula passada, a gente segue nessa aula, a partir do mesmo tema, fazendo uma revisão geral dos... A dicção foi embora. Aproveitando o mesmo tema e fazendo uma revisão geral dos conteúdos de geografia. Então, a primeira coisa que a gente precisa aproveitar o gancho e olhar é o seguinte, né? O que significa os milímetros de chuva, né, que a gente sempre escuta? A gente pode dar uma olhada aqui, né? Precipitação em milímetros, né? 191 milímetros de chuva. O que isso significa? Né? Como é que a gente faz essa leitura? Como é que a gente faz esse entendimento dos milímetros? Então, aqui a gente tem um desenhozinho que nos ajuda a entender mais ou menos, né? Os milímetros de chuva, ele é calculado a partir de 1 metro quadrado, né? Então, a gente tem uma área de 1 por 1, né? Ou qualquer coisa que o valha, porque nem sempre a gente vai ter um quadrado exato, mas não, né? Vamos cobrar dos professores de exatas do cursinho, né? Sobre geometria plana. Mas, em resumo, a gente tem, né, uma área, né, de 1 metro quadrado, né, que a gente costuma representar desta forma, né, literalmente a partir de 1 quadrado, né, de 1 metro por 1 metro. E a gente vai ter, então, 1 litro de água nesse metro quadrado faz a água subir 1 milímetro. Ou seja, a gente tem uma altura de 1 milímetro a partir de 1 litro de água em 1 metro quadrado, né? Então, aqui a gente já tem um outro exemplo, né? 50 milímetros de chuva significa que são 50 litros de água por metro quadrado. Se a gente voltar aqui no outro site, né? Aqui a gente está no site do Clima Tempo, que nos traz alguns gráficos, né? A gente tem aqui, consegue visualizar nesse gráfico da precipitação, né? Que é a quantidade de chuva, temperatura máxima,
e temperatura mínima. Então, se a gente pegar aqui o mês de janeiro, a precipitação foi de 191 milímetros, ou seja, 191 litros de água por metro quadrado. Né? A gente está vendo aqui o Mussum. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos metros quadrados será que tem a cidade de Mussum? 111 mil, um pouco menos de 111.300 quilômetros quadrados. Se a gente pegar isso aqui e multiplicar por 1000, o bom é que o Google faz para a gente. Em geral ele faz, né? A calculadora, em geral, funciona. Nós temos aqui, obrigado por me dar um resultado que não me ajuda, que não fica muito claro, né? Malditas fórmulas de matemática. Vamos... Hã? Okay. 111.247.000, né? A calculadora aqui normal funciona melhor, né? Então a gente vai ter em Mussum 111.247.000 metros quadrados. Então a gente imagina, tá? Se a gente tem aqui, se a gente teve em janeiro em Mussum uma precipitação de 191 milímetros de chuva, né? Isso equivale a 1 litro por metro quadrado, né? A gente teve muitos litros de água, né? É essa a relação, né? A gente olha um número que relativamente é pequeno, né? 191 milímetros de chuva, e não entende por que às vezes isso causa alguns alagamentos, causa alguns estragos, né? É bastante chuva. E aqui a gente tem, né? O clima-tempo ele nos dá esses gráficos, e a gente consegue observar, então, a relação, né, de acordo com o mês, de temperatura máxima, temperatura mínima e quantidade de chuva. Né? E a gente vai ter aqui uma média, tá? Isso aqui, esses números aqui por mês, é uma média de uma série de dados que comportam 30 anos, ou seja, os últimos 30 anos, os dados coletados nos últimos 30 anos geraram essa média que a gente está observando aqui. Né? Então, em média, as chuvas de agosto em Mussum é 141 milímetros e as de setembro 179 milímetros. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Rio Taquari entra em cota de atenção em Encantado e Mussum. Isso foi dia 4 de setembro. Chuva supera os 180 milímetros em menos de 36 horas nas regiões de cabeceira, né, que é ali no Rio Taquari. 180 milímetros nas últimas 36 horas. Qual que era a média para setembro? 179 milímetros. Então a gente tem aqui, ó, basicamente choveu o mês inteirinho em 36 horas.
E a gente não está lidando aqui com uma comparação com o ano passado. Não, a gente está fazendo uma média das chuvas dos últimos 30 anos, né? Então, assim, estamos tendo um período de um excesso de chuva. Então, aqui a gente tem uma ideia da quantidade absurda de chuva que está ocorrendo, né, na região nesses últimos meses. Aqui tinha mais alguma coisa. Tá. A gente vai dar uma olhada aqui depois nisso aqui. Então aqui a gente tem uma média, tá? Voltando para um site que a gente olhou ano passado, a gente tem uma média de que o norte do estado costuma ter, tá, no ano, entre 1.500 milímetros e 1.800 milímetros, né? Com maior intensidade de chuvas no norte e no nordeste, né? Então é justamente, né, a região ali que acaba, né, é a próxima região justamente atingida, né? Que a gente vai ter então a maior concentração de chuvas, né? Essa regiãozinha por aqui, assim, né? E aí a gente observa o seguinte: a gente tem, né, em questão de meteorologia, uma média dos últimos 30 anos, né? E a gente tem uma questão de previsão do tempo, né? Dia 30/7, El Niño trará mais chuvas temporais para a RS em agosto, né? Saiba como será o próximo mês. Então aqui a gente tem, né, uma previsão do tempo trazendo informações sobre como será o El Niño, né, como seria o El Niño de agosto, a partir do que se via em julho, né? Em muitas cidades, a chuva no mês poderá ficar entre 200 e 300 milímetros na metade norte do estado, né? Então a gente pega a questão que a gente tinha visto na aula passada, muito rapidamente, sobre que era possível sim prever, pelo menos parte dos desastres, né? Era possível ter avisado as pessoas, ter agido de maneira antecipada, né? E a gente tem, inclusive, um reconhecimento dessas situações vindas do portal do estado do Rio Grande do Sul, né? El Niño deve trazer chuvas abundantes para o Rio Grande do Sul nos próximos meses. E aqui a gente, né, aqui a gente tem a matériazinha ali explicando, né, todas as questões de temperatura e precipitação, né? Então, assim, era uma tragédia anunciada. Mas o que isso tem a ver com geografia? Bom, a geografia humana é basicamente as relações sociais e as relações políticas e econômicas que fazem com que tá bem? Então tá bom. São justamente as relações humanas, né, que fazem com que algumas decisões sejam tomadas a partir de alguns pressupostos, né? No momento que um determinado governo tem informações de algo que tem muita probabilidade de acontecer, né, ele tem por obrigação agir, né? E aí a gente pode analisar o porquê que não houve essa ação a partir de uma premissa de uma geografia política, mas também de uma geografia urbana, né?
aquilo que eu tinha comentado na aula anterior, né? Quando a gente tem cidades se tornando o solo cada vez mais impermeável, né, a gente tem cada vez mais dificuldade de evasão da água. Quanto maior a dificuldade de evasão da água, mais chance de um alagamento. Né? A gente tem cidades crescendo por cima dos rios, maior a chance de enchente, né? Porque vai chover, e a gente está vendo que está chovendo muito mais do que o esperado, a gente está chovendo um mês inteiro em 2, 3 dias. Né? Então, esse rio vai subir e vai avançar por cima das cidades, vai avançar por cima das pessoas. Então, assim, Defesa Civil não comunicou, não agiu. Né? Qual que é o interesse por trás dessa omissão, sendo que o próprio Estado tinha quase 3 meses antes, né? Porque as chuvas foram para o final de agosto e aqui a gente está no começo de junho, né? Ter a informação e não pensar isso. A gente sabe que as enchentes elas são muito comuns, né? Nesse período, geralmente em setembro, né? Final de agosto, né? Começo de setembro, é muito comum essas chuvaradas, né? A gente tem aqui, inclusive, né? A gente pode olhar aqui a comparação entre agosto e setembro, né? Em Mussum, por mais que Mussum a maior intensidade de chuvas tenha sido geralmente em outubro, né? Em setembro a gente já tem esse aumento considerável, né? A gente pode dar uma olhada nas outras cidades, né? Vamos pegar aqui a minha cidade, Sapucaia do Sul, no Rio dos Sinos. E a internet caiu. Espero que tenha sido só o site que tenha oscilado. Aqui. Ó, setembro volta a chover mais do que choveu o inverno todo. A gente volta a ter outubro como um mês de muita chuva, mas setembro, né, reinicia esse ciclo de muita chuva. Então a gente vai ter setembro e outubro, os meses, né, em Sapucaia, do lado do Rio dos Sinos, né, setembro e outubro são os meses que mais chovem. Então, assim, essas questões elas são previstas tanto se a gente olhar para trás quanto se a gente analisar os sinais atuais, né? O El Niño trouxe diversos sinais que, né, no caso relacionados, né? Diversos sinais relacionados que a coisa não ia ser boa. Né? Mas isso a gente vai dar uma conversada na próxima aula. Uhum. Tá. Aí a gente tem uma coisa muito curiosa, tá? 100 cidades atingidas pelo ciclone. Isso aqui, dia 13/9, né? Menos de 10 dias atrás. E aqui a gente tem o número dos desaparecidos, número de mortes, né? Do tantos desabrigados e etc, né? Rio Taquari, né, citando ali, e as regiões e as cidades, né? Lajeado, Arroio do Meio. Então, assim, a gente teve um número bem grande de cidades, né? 100 cidades. Se a gente pegar pelas mais atingidas, aqui em ordem alfabética, né? Água Santa, André da Rocha, Anta Gorda, Arroio do Meio, Arborizinha, Beto Gonçalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Bom Jesus, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha. Ah, eu não acredito que tu vai me derrubar agora, site.
sigamos, né? Caxias do Sul, observem que a gente tem cidades da Serra, né? Charqueadas, Cruz Alta, Dois Lajeados, Eldorado do Sul, Encantado, Erechim, Espumoso, Estrela, né? Gravataí, do lado de um rio, né? Mussum, Novo Hamburgo, né? Muitas cidades justamente próximas aos rios, né? E aqui a gente tem Vacaria. Observemos especificamente Vacaria, tá? Instituto Geral de Perícias, áreas atingidas por desmatamento ilegal crescem 187% em 3 anos, tá? Isso aqui foi do final do ano passado, tá? O município de Cará foi o que mais teve área desmatada no período, com 59,8 hectares comprovados pela perícia. Em seguida vieram Pinhal da Serra e Vacaria. Vacaria foi uma cidade bastante desmatada, né? Tá, o que isso tem a ver com a chuva? Bom, as árvores têm função de evasão de evasão. É evasão? Evasão, né? Evasão da água. Tô com suporte hoje aqui do meu lado, porque às vezes palavras falhas, a gente precisa ter um backup para auxiliar, né? Para ajudar na evasão da água, né? Uma das coisas muito vistas, geralmente, é a árvore segurando a terra e impedindo a erosão, né? As raízes se embrenham, né? E as árvores seguram, impedem a terra de se deslocar. Funciona como se fosse um muro de arrimo, né? Aqueles muros construídos na beira de peral, né? Na beira de terrenos acidentados, de aclives, de depressões. Aquele muro ele é construído de forma a segurar a terra e impedir que essa terra desmorone. Então as árvores servem para isso, né? Todo o caminho que as árvores fazem com as suas raízes também permite que a terra fique um pouco mais fácil de ser penetrada pela água, né? Quando a gente tem chão batido, né? A terra ela foi se comprimindo, né? Perdendo porosidade de certa forma, né? Se tornando cada vez mais difícil da água penetrar, né? Para a gente ter uma ideia, é só pegar uma comparação de terra fofa com terra mais rígida e, né, jogar água por cima. Qual que absorve melhor a água? Então, se a gente tem aqui o desmatamento, né, a gente vai ter também essa questão da dificuldade dessa vazão da água, né? Então, a gente vai ter aqui Vacaria como uma das cidades listadas. A nota que a matéria coloca que os municípios mais atingidos, né, as cidades mais atingidas. A outra matéria falava em 100 cidades. Ela lista aqui 93 municípios. Ela coloca 93 municípios e lista
96 municípios. Então, assim, além deles colocarem 3 municípios a mais, eles podiam ter colocado os 4 e listado os 6, os 100, né? Mas tudo bem. Sigamos. Naquela lista, não cita Caraá, por exemplo. Então, quer dizer que não tem tanta relação assim entre desmatamento e intempéries. Aqui. Cercada por rios. Entenda porque Caraá é o município com mais mortes após passagem de ciclone no RS. Mas a gente não ouviu falar sobre isso. Sim, essa matéria foi de junho. Não ouviu falar, no caso, agora, nesse desastre de agosto, setembro. Né? Sim, porque essa matéria foi de junho. Né? Se essa matéria foi de junho, né, observemos que a gente já estava tendo questões de desastres ambientais ocorrendo antes da chuvarada, né? Município com pouco mais de 8.000 habitantes, tem característica de vale e relevo acidentado, o que pode ter contribuído para a subida rápida da água. Né? Aqui a gente tem imagens de Caraá. Então, né, nesse momento, 3 meses atrás, né, 90 quilômetros de Porto Alegre, município com mais mortes provocadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, com 5 óbitos confirmados até a tarde dessa terça-feira. A cidade do Litoral Norte encontrou o último desaparecido sem vida, de acordo com a Defesa Civil do Estado. E segue, né? A localização contribuiu para o desastre. A chuva extrema que ocorreu na região tem escoamento facilitado e acelerado nas encostas dos vales, quando o volume de água chega em Caraá, com cerca de 40 metros de altitude, encontra uma planície e, por isso, inunda, né? Então, a gente tem uma região Caraá fica ali, tem uma região próxima a vales, né? Encostas, cascatas, né? A nascente do Rio dos Sinos e do Rio Caraá. Então, assim, a gente tem uma situação, né? Localizado entre a Serra Gaúcha e o litoral, a gente tem uma situação muito propícia, né, para aquilo que a gente estava comentando aula passada, né? A chuva vem, vai pegando velocidade, vai se acumulando, vai descendo peral abaixo, né? Quando chega numa parte mais plana, vira, né, a mesma situação de quando a gente joga um copo inteiro de água em cima da mesa, né? Quando tu tem essa possibilidade de um terreno acidentado, né, tu começa a ter várias bacias de água, né, que vão permitindo, então, que a água, além de se acumular, né, comece a subir a ponto de gerar diversos desastres por enchentes, alagamentos, enxurradas, né? Observemos que, curiosamente, tá, uma cidade conhecida pela produção de cana-de-açúcar. Então, a gente tem uma situação de plantação, né? E para plantar, tu precisa de mais espaço. Para ganhar mais espaço, tu vai lá e desmata,
Quando tu desmata, tu gera toda uma crise ambiental, porque tu torna o teu solo cada vez menos propício para absorver as chuvas. Então a gente tem aqui uma outra situação que, né, volta para essa preocupação aqui, né? Por que se preocupa tanto com desmatamento? Porque além de muita coisa, né, a ausência de uma estrutura natural que possa absorver essas águas se torna preocupante, né? Mas a gente tem um outro ponto curioso aqui, que eu vou parar a apresentação rapidinho aqui só para conseguir abrir as outras informações aqui. Porque, infelizmente, o meu computador deu uma bonita de uma travada quando eu estava abrindo todos os links e eu precisei interromper o meu processo. Então, só um momentinho enquanto a gente vai abrindo aqui o que falta.
Então, a gente tinha dado uma olhada nisso aqui, né? Cercada por rios, entendo, porque Cará é o município com mais mortes após passagem do ciclone, né? 19/6/2023. Ciclone no RS, temporais causam estrago em 29 municípios e bloqueiam rodovias no RS. 12/7. Observemos o seguinte, né? Temporal em junho, temporal em julho, temporal em agosto, temporal em começo de setembro, inclusive aqui está chovendo, né? O que que causa, né? A gente tem ali chuvas intensas, impermeabilidade do solo, destinação incorreta de lixo, problemas de drenagem e ocupação do solo são as principais causas das enchentes nas regiões brasileiras. Isso aqui é de um site de engenharia, né, que traz uma matéria, provavelmente para vender os seus próprios serviços, traz uma matéria falando sobre a questão das enchentes. Então, assim, é uma preocupação geral, independente se tu quer te manter vivo ou se tu quer vender um produto. Certo. Mas o que isso tem a ver com a questão do desmatamento, né? A gente pode olhar aqui, ó, essa matéria é de 2019, tá? Instituto Humanitas da Unicinos. A Amazônia é responsável pela regulação climática e distribuição das chuvas na América do Sul. Né? Entrando aqui em Amazônia Protege, né? MPF-MP, a gente tem aqui dados, né? Bacia hidrográfica, né? Porcentagem aqui, o tamanho da floresta, importância para o clima. A cada dia a floresta coloca na atmosfera uma quantidade de vapor de água que influencia diretamente o clima e garante as chuvas para o quadrilátero delimitado por Cuiabá ao norte, São Paulo a leste, Buenos Aires ao sul e Cordilheira dos Andes a oeste. Esta área concentra 70% do PIB da América do Sul. Uma única grande árvore, com copa com 20 metros de diâmetro, coloca mais de 1.000 litros de vapor de água por dia na atmosfera. E aqui a gente tem, então, uma olhadinha rápida, né, sobre o desmatamento. Né? Boa parte da área desmatada é destinada à pecuária. Eu tinha comentado antes que se desmata muitas vezes para plantar, né? Eu estava falando daqui do Rio Grande do Sul. Quando a gente está pensando em Amazônia, a gente está pensando geralmente na plantação de churrasco, né? Geralmente é o que acontece lá. Né? O uso para pecuária, mas observemos que é boa parte, tá? Também é muito comum plantação de soja. Tá? Tu pega um território, tu planta, né? Desse plantio tu colhe, né? Dessa colheita tu vende, dessa venda a gente tem um aumento do PIB, seja esse PIB municipal, estadual, federal, né?
Isso gera movimentação financeira, gera, excluindo a visão de acúmulo de riqueza, apesar de que ela acontece, a gente vai ter ganhos de fato, né? E esses ganhos são interessantes para os municípios, esses ganhos são interessantes para os estados, esses ganhos são interessantes para o país, né? A questão é a que custo? A que custo, né? E um dos custos é justamente esse aqui, tá? Deixa eu achar. É válido mencionar que a taxa de evaporação da água na floresta é maior que em outras áreas, sobretudo aquelas que foram desmatadas. A título de comparação, podemos citar que a evotranspiração na Amazônia ocorre em um ritmo de 3,6 a 4,2 milímetros por dia, ao passo que nas áreas de pastagem, essa média passa para 1 ou 2 milímetros diários em épocas chuvosas, né? O que é a evotranspiração, né? É toda a movimentação de água de forma líquida retornando à atmosfera, né? A gente tem um exemplinho bem bonitinho aqui. Vamos abrir. Sério que eu vou apanhar pro computador nessa hora? Gente, me perdoa, tô cansado. Hoje o dia foi difícil. A gente tem aqui, né? Evotranspiração, evaporação da água que cai no solo, transpiração de água pelas árvores, grama e outras plantas. Se a gente tem aqui, tá? Evotranspiração na Amazônia, ela é o dobro do que acontece na evapotranspiração. Eu estava falando qualquer outra coisa, me perdoa. Evapotranspiração. Se a evapotranspiração na Amazônia ela é o dobro do que acontece numa área desmatada, e a evapotranspiração é o retorno da água para a atmosfera, o que acontece quando tu não tem árvores o suficiente, quando tu desmata uma determinada região, tu vai ter essa água se acumulando no solo, facilitando que nas chuvas aumente a quantidade dessa água que já está acumulada no solo, e conforme aumenta a quantidade de água no solo, né, embaixo, mais úmido fica em cima, permitindo um aumento da água, né, na superfície do solo, facilitando então a inundação. E é por isso que nós temos aqui uma matéria interessante que coloca temporal no Rio Grande do Sul, fogo na Amazônia, destruição da Líbia. O calor é combustível de desgraça. Oi, Sor, desculpa, a minha internet caiu rapidinho aqui, mas já voltei. Tudo bem, não tem problema, a gente já está encerrando por aqui mesmo, porque já mais uns 3 minutos e o professor de história já vai iniciar a aula dele, né? E eu estava justamente trazendo essa problematização aqui para a gente ver na próxima aula, né? Qual que é a relação? Então, a gente já viu que a relação do desmatamento com a chuva, né, ela se dá de muitas formas favorável às enchentes.
Mas o que tem a ver aqui? Os temporais no Rio Grande do Sul, os pontos de foco, né, de queimadas na Amazônia e a destruição recente na Líbia, né? Como é que o calor provoca isso? E isso, então, é algo que a gente vai ver na semana que vem. Agradeço muito a presença de todos que assistiram, né? A Alexandra, principalmente, que me acompanhou na noite de hoje, mas agradeço também a todo mundo que nos viu pelo YouTube, pela aula gravada, e nos acompanhou até o final. Ficamos, então, com mais alguns tópicos para a gente olhar na aula que vem, nesse grande resumão que a gente está fazendo e revisão que a gente está fazendo de tópicos e conteúdos de geografia para o Enem. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite.